Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 12. Nós estamos no mês da família e a gente vai aproveitar para fazer uma reflexão a respeito das famílias durante esse mês. Então, a gente queria começar lendo o texto de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8 diz: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu toda a carne havia corrompindo o seu caminho sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Deus, te louvamos mais uma vez, Pai. Queremos entregar, ó Deus, tudo que já fizemos até aqui para o Senhor, Deus. Que o Senhor receba toda adoração, frutos dos lábios que confessam o Teu nome. E agora, Deus, prepara-nos, ó Deus, para a Tua palavra. Fala o nosso coração, usa-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos vivendo um mês da família, o mês de maio, conhecido como mês da família, né? Nós comemoramos durante o decorrer de todo esse mês. E nada mais justo do que a gente começar a tratar sobre família, né? Nós temos vivido numa sociedade em que o contexto de família, né, segundo a cultura brasileira e mundial, tem mudado. E a gente precisa ter alguns cuidados em relação ao que nós pensamos como família cristã. Aquilo que Deus designou para a família e os princípios que Deus colocou para nós, para que pudéssemos viver em família. Eu tive ministrando aos casais na Igreja Batista de Parque Saraiva, São Silvestre, perdão. E ali eu pude falar com eles sobre os princípios da família. Obrigado, meu irmão. Em Gênesis também, mas no Éden, aquilo que Deus projetou para a família lá no início, né? E aí a gente pôde conversar sobre isso e trazer alguns dados. E eu fiquei espantado quando eu fui ver os dados em relação ao número de divórcios que aconteceram de 2019 para cá, consequentemente os anos em que nós passamos por uma pandemia e ainda estamos ao fim dela, né? Mas foi um período muito complicado para a sociedade em geral. E um desses dados que eu achei muito assim alarmante é que uma das questões, né, em relação a esse censo que foi feito, ao número de divórcios no Brasil, se deu justamente porque, pelo fato da pandemia ter impedido as pessoas de irem trabalhar, elas tiveram que passar mais tempo com a sua família. E isso é preocupante, né? Quando a gente ouve isso, a gente fica preocupado em relação ao que a sociedade e quais são os princípios que essas famílias são governadas. De onde elas tiram esses princípios para que possam viver em família. E aí teve um aumento de 2% para 15% no número de divórcios entre 2019 a 2020, perdão. Foi um salto muito grande. Isso porque foi disponibilizado o acesso ao divórcio via online. E olha só como isso deu um salto, né? Mas
a gente sabe que um simples fato de se colocar algo online não quer dizer que isso facilitaria. Isso é apenas um resultado de algo que já acontecia dentro de casa, né? Então nós vivemos numa sociedade em que a gente tem perdido a noção de família, né? Os princípios que Deus estabeleceu para a família. Hoje o mundo aí julga que duas pessoas do mesmo sexo se unindo, eles formam uma família. Diante de Deus nós sabemos que isso não é família, não é isso? Então os conceitos de família têm sido empurrados goela abaixo. E a gente tem lutado com essa questão e aprendido também com essa questão algumas formas que nós temos de nos amparar em relação a isso, em relação ao que a palavra de Deus nos diz. E não é diferente em todas as outras áreas, né? Não só na questão relacional ali do casal, mas a gente vê que a gente vive num mundo em que a sociedade está decaindo a cada momento. E aí a gente vê o avanço das drogas, o avanço da violência no mundo, os nossos jovens cada vez mais envolvidos com coisas erradas. Nossas crianças já aprendem coisas erradas desde berço, porque os pais não foram criados no caminho do Senhor. E aí a geração só vai se adoecendo a cada momento. E aí a gente vai vendo quantas facilidades essa geração tem em relação à informação, tanto informações boas como ruins, como exemplos péssimos para o caráter da pessoa. E aí a gente vê que a gente é influenciado não só pelas mídias, né, pela internet, mas também pelas músicas, pelos filmes. Hoje em dia é quase impossível você conseguir assistir um filme com a sua família, porque mal começa o filme já tem cena de sexo, não é isso? A gente vê, e as músicas então, né, se é que a gente pode dizer que são músicas, o conteúdo dessas músicas é absurdo. As redes sociais, se a gente for parar para olhar, a todo tempo nós somos bombardeados com essa questão. E aí a gente queria entender um pouco isso em relação como foi para Noé viver em uma sociedade tão corrompida, a ponto de Deus olhar para tudo aquilo e ficar indignado. A ira de Deus descer sobre a população toda. E Deus tomar uma decisão de que Ele eliminaria toda a raça humana. Mas glória a Deus, porque Deus olhou e achou um justo, amém? Amém? E é sobre a vida de Noé que a gente gostaria de forma rápida, e eu prometo que hoje eu vou ser rápido, né? A gente pode aprender um pouco com a vida de Noé, diante de uma sociedade que não está muito diferente da nossa. É lógico que a gente crê que era algo muito pior, né? Então o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é que Noé andava com Deus. Deus, quando olhou a raça humana, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, toda a maldade que o mundo estava vivendo, Deus olha para o mundo, decide acabar com tudo, não só com os humanos, mas também todos os animais, toda a criação. Mas Deus olha e no versículo 9 do capítulo 6 ele diz que Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí a gente pode ver que mesmo diante de uma sociedade tão corrompida como a de Noé, da época de Noé, Deus tinha prazer em olhar para a vida de Noé e perceber que ali havia um remanescente, alguém que pudesse receber a graça de Deus e se manter vivo. Que Deus pudesse olhar com amor e dizer: aqui está um homem que anda segundo a minha vontade. Então a gente pode olhar para Noé diante dessa geração perversa e pecaminosa, e a gente pode comparar isso com os nossos tempos. Nós temos vivido, como nós falamos, um momento muito terrível, né? A gente fica o tempo todo imaginando como pode tantas coisas erradas acontecerem em meio ao que a gente vive, tanto na política como na área sentimental, seja qual for
A gente vê tanta corrupção, tanta coisa errada acontecendo, e parece que a gente não consegue ver um resultado favorável, algo que nos represente em relação à justiça, não é mesmo? A gente olha para os lados e não consegue ver salvação. Mas assim como nós não conseguimos muitas vezes perceber esse refrigério, a gente pode olhar também para a vida de Noé, diante de tudo que ele estava vivendo naquele momento, e perceber: Deus procura pessoas que o adorem de verdade. Deus está com seus olhos rondando o mundo, procurando um verdadeiro adorador. E será que Deus pode te achar nessa noite? Amém? E aí a gente pode ver que Deus olha e vê Noé, né, diante de uma geração tão perversa, mas vê um homem segundo o seu coração, um homem que andava com Deus. Mas mesmo assim, a gente pode ver que, se a gente compara a nossa geração com a geração de Noé, apesar de termos diferença nesse nível de crueldade, de violência, né, a gente pode ter uma certeza de uma possível salvação em Cristo para a família. Se nós nos atentarmos como família de Deus, aos pés do Senhor, vivendo em meio a uma sociedade corrupta, cruel, sem princípios bíblicos, a gente pode entender que mesmo assim, dentro dessa sociedade, a gente tem a capacidade de sermos fiéis a Deus. Mesmo cercado de tanta iniquidade, nós podemos entender que nós podemos ter uma vida de uma família baseada nos princípios de Deus. Não importa a circunstância que a gente possa estar vivendo. Eu não sei como está a sua família hoje. Eu não sei quais são os dilemas que você enfrenta na sua família. Se todos são cristãos na sua família ou não. Se seu esposo não é, se sua esposa não é, se seus filhos não são. E de repente você é o único ali no meio, né? E aí você pode estar perguntando: mas e aí, pastor, como é que eu fico nessa situação? Dentro da minha casa eu sou o único remanescente. Mas tenha certeza, meu irmão, Deus olha por você onde você está. Coloque-se na brecha pela sua família. Assim como Noé viveu naquele tempo, cercado de tanta maldade, tanta iniquidade, e Deus poupou a sua família, porque Ele achou em Noé alguém que andava segundo o seu coração, alguém que andava com Deus. Amém? Que você possa também, onde você estiver, junto com a sua família, estar buscando a Deus junto com a sua família, baseando a sua fé junto com a sua família, colocando sua família aos caminhos do Senhor. Se você é pai, você é mãe, comece a se preocupar isso em relação aos seus filhos, porque eles são a nova geração. A geração que hoje nós vemos corrompida foi a geração que os pais não prestaram atenção, não deram limites e foram se corrompendo, e hoje nós temos a sociedade que nós encontramos. Mas não só isso, Noé também foi obediente pela fé. Noé confiou em Deus em meio ao desconhecido. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé foi um homem de fé. Deus chama Noé e diz: olha, eu vou acabar com tudo. Só que eu vou acabar com tudo com o dilúvio. Eu imagino como ficou a mente de Noé nesse momento, porque até então ele não tinha visto isso. A gente não sabe nem dizer se de repente se já havia chovido até aquele momento. Porque lá no Gênesis dizia, né, que subia um vapor que regava tudo. E aí a Bíblia não chega a dizer nesse meio tempo aí se houve chuva ou não, ou se continuou. Mas é certo que um dilúvio nunca tinha havido. E aí Deus chama a Noé e diz: olha, começa a preparar uma arca. Começa a preparar uma arca porque vai vir um dilúvio. Eu já não aguento mais ver essa sociedade. Mas eu te achei justo em meio a essa sociedade. Mas comece a preparar uma arca. E aí
Noé se vê num dilema, porque até então ele não tinha visto isso. Nós hoje podemos compreender porque nós lemos a Bíblia, compreendemos a história. Mas para ele era algo novo. Diante de uma sociedade que era corrompida, e Deus dá uma ordem a ele para começar a construir, e provavelmente, alguns estudiosos vão dizer que essa arca levou aproximadamente 100 anos para ser construída, porque foi quando Deus chamou ele para entrar na arca, ele já estava com 600 anos de idade, e quando ele teve seus filhos, ele já estava com seus 500 anos. Então a gente vê aí que tem um intervalo de aproximadamente 100 anos. Provavelmente foi esse tempo que ele foi chamado por Deus e foi começando a construir a arca. E você imagina o coração de Noé diante de uma sociedade corrupta, o quanto eles zombavam de Noé. Eu imagino como deve ter sido para ele começar a construir aquilo, e as pessoas começaram a perguntar: para que você está construindo um barco no meio do deserto? Num lugar árido como esse? Imagina como foi para sua família, para seus filhos. Eu imagino uma sociedade, se hoje, na sociedade que nós vivemos, pelo simples fato de nós acreditarmos em Deus e seguirmos princípios bíblicos, nós somos ridicularizados pela sociedade. Então você imagina o coração de Noé diante desse tamanho trabalho, de construir um barco, uma arca tão grande, em meio a um lugar seco, com a promessa de que haveria de vir um dilúvio, em que mataria tudo. Como ficou seu coração? Como que ele, pela obediência à palavra de Deus, aquilo que Deus falou para ele conseguiu uma promessa de salvação, não só para ele, mas para toda a sua família, porque ele creu pela fé. E a fé vai muito além da nossa razão. A fé nos faz acreditar naquilo que é prometido para nós. E se Deus falou, Ele há de cumprir, amém? Então, diante de uma sociedade corrupta, corrompida, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Nós precisamos nos atentar para as promessas de Deus para a vida em família, para os princípios que Ele estabeleceu para a família. Ele precisa ver em você alguém que está disposto a encarar um desafio como esse. Mesmo diante de uma cultura que nos quer enfiar a goela abaixo, um estilo de vida que aos olhos de muitos é normal, nós como família precisamos, e principalmente pais, nós precisamos colocar isso dentro do nosso lar, esses princípios. Precisamos fazer com que a nossa família viva pela fé, porque nós temos uma promessa que um dia tudo isso também vai se acabar. Nós não sabemos o dia nem a hora que Cristo vem, mas Ele deixou uma promessa de que viria. E assim como Noé, nos dias dele, ele nunca havia visto um dilúvio tão grande, ou um dilúvio, algo que exterminaria toda a raça. Mas ele creu na palavra de Deus. E nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa que Jesus voltará. E como nós temos contribuído com isso, diante das nossas famílias, diante da criação dos nossos filhos, diante daquilo que nós trazemos para dentro do nosso lar, daquilo que vemos, ouvimos. Mas pela obediência à palavra de Deus, Noé e sua família se salvaram. E não será uma cultura que nos ensinará como viver, ou em que devemos crer. Não são as convicções mundanas que nos regirão. Nós temos princípios, e princípios para a família.
mas eles também se uniram diante das condições contrárias. Meu irmão, a gente está acostumado a ouvir que o dilúvio foram quantos dias? Quem lembra aí? 40 dias e 40 noites, não é isso? A gente foi ensinado isso na EBD. E a gente ouve isso desde novo. Sim, o tempo que a chuva veio sobre a terra foi esse período. Só que Noé ficou dentro da arca com a sua família por mais de 1 ano. Você sabia disso? 1 ano e 10 dias, eu contei. 1 ano e 10 dias. E a gente pode ver isso lá no capítulo 7, versículo 11. Que diz, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes de grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então o início do dilúvio foi quando ele tinha 600 anos de vida. Não é isso? Então no segundo mês. E aí agora a gente vai lá para o versículo 8, o capítulo 8, versículo 13 e 14. Que diz assim, e aconteceu que ao ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E aí a partir do versículo 15, vai narrar a saída de Noé da arca com a sua família. Não é interessante isso? Mais de 1 ano dentro de uma arca. E aí a gente imagina, pegando os dados que a gente falou no início aqui, né? O maior número de divórcios foi devido ao quê? A família está junta. Meu irmão, você imagina você ficar 1 ano e 2 meses preso dentro de um barco, mas não é só preso dentro de um barco, com a sua família, e não só com a sua família, com vários animais. Quem já entrou num curral aqui? Ou já sentiu um cheiro de curral? Você já imaginou como devia ser ficar 1 ano sentindo o cheiro disso? Você imagina como deve ter sido árduo o trabalho deles dia após dia para manter, né, a limpeza dentro da arca ali, para cuidar dos animais, a alimentação, a limpeza, para que aquilo ali pudesse ficar pelo menos habitável. Então você imagina 1 ano vivendo trancado, com perigo em volta, um barco à deriva, porque não tinha leme, não é isso? E você, diante de todo o perigo em volta, você está trancado dentro de uma arca com a sua família e tendo que cuidar de muitos animais. Imagina o que essa família passou. Você, né, a gente pode dizer aqui, poxa, as pessoas na pandemia estavam dentro da sua casa, o quê? Com sua internet, né, com a sua Netflix, com tudo à sua disposição para você viver uma vida tranquila. Mas você imagina o que essa família passou durante 1 ano, fazendo todo esse serviço, e sem saber o que aconteceria, porque eles estavam à deriva durante o dilúvio, não é isso? Então foram aproximadamente 5 meses à deriva, até que a arca pousou ali, né, pairou sobre o Monte Ararat. Então imagina quantos dilemas eles passaram durante esse tempo. Mas uma família unida em obediência a Deus está segura diante até mesmo dos perigos ao redor. Noé tinha certeza de que a promessa que Deus tinha dado a ele, de que eles seriam salvos, o tornou seguro, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades. E aí, como família, como é que nós olhamos isso? O que nós temos passado no nosso lar, que muitas vezes, como nós vimos nesse censo aqui, a ponto das pessoas se separarem porque não conseguem viver juntas. E nós, diante disso, como nós temos vivido dentro do nosso lar? Mesmo sabendo que uma sociedade corrompida aí fora,
lança informações o tempo todo, justamente para destruir esses princípios que Deus estabeleceu para a família de Deus, para a sua vida. E aí, como você tem processado isso? Será que dentro da sua casa tem sido um lugar de harmonia, onde mesmo diante das dificuldades, vocês conseguem entender que vocês estão sob o cuidado de Deus? E que mesmo que o perigo esteja ao redor, vocês têm a certeza, a fé, que Ele gerou para você salvação, que no fim de tudo isso, Ele já tem preparado uma salvação para você, e principalmente para a sua família. E por último, após passar tudo isso, toda essa dificuldade, eu já queria chamar o ministério aqui. Apesar de toda essa dificuldade que Noé passou, depois de um ano trancado dentro de uma arca, que não devia cheirar bem, eu imagino como deve ter sido para eles, quantas discussões de repente podem ter havido ali entre eles, nesse período, de tantas incertezas diante de um perigo iminente. Mas ao fim de tudo isso, a gente vê a certeza de que Deus tinha preparado tudo. E eu imagino como deve ter sido triste para Noé olhar depois para fora e ver que tudo havia se acabado e que agora dependia dele reiniciar tudo. Mas a Bíblia diz que após passar tudo isso, toda dificuldade, toda tristeza vivida nesse tempo, capítulo 8, versículo 20, diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor ao seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente. Então, mesmo diante dessa dificuldade toda, de tudo que Noé passou durante esse um ano, preso ali com a família, versículo 20 diz que ao sair, Noé com sua família construiu, preparou um altar ao Senhor em adoração. E como família nós precisamos entender que nós precisamos levantar um altar de adoração na nossa casa, não um altar físico. Estamos falando de entrega, sacrifício vivo, como família do Senhor. O que como família você tem apresentado ao Senhor? O que a sua família tem aprendido em relação ao que você ensina sobre os princípios do Senhor? Como seus filhos têm vivido? Tem sido uma oferta agradável ao Senhor, que você tem ofertado ao Senhor no seu lar? O texto diz que ao sair da arca, Noé preparou um altar de adoração ao Senhor, entendendo que é Ele que sustenta em meio às dificuldades. Levantar um altar ao Senhor é ser grato a Deus por nos conduzir em retidão em meio a uma geração corrompida. Amém, meus queridos? Levantar um altar ao Senhor em adoração é entender que aquilo que Deus preparou para a família viver é muito mais precioso do que as ofertas que chegam de fora. É muito melhor estar dentro de uma arca do que fora, porque fora há morte. É muito melhor estar reunidos em família, entendendo que Deus nos sustentará no decorrer da nossa caminhada, diante das dificuldades, dos desafios. É muito melhor estar dentro de uma arca do que estar fora, do que estar vivendo numa sociedade tão cruel, sem princípios nenhum, principalmente para a família de Deus, para os nossos filhos, para nós mesmos. Então que Deus nos faça entender cada dia mais o propósito dele para a nossa família, que possamos nos empenhar a
nos esforçarmos a buscar o melhor para a nossa família e ensinar o melhor aos nossos filhos, aqueles que estão próximos a nós, aqueles que estão até mesmo no nosso ambiente de trabalho, que não se prenda só a nossa família, mas que possamos contagiar a outras pessoas, mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez em nós, os princípios que nós vivemos como família de Deus. Amém? Coloque-se de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor.